Vou falar sobre a mente holográfica e sobre esta percepção do cosmo holográfico. Você já parou para pensar nisso? Que vivemos em um universo holográfico? Pois é, existe uma forte linha da física quântica que estuda este conceito, que estuda esta teoria. A percepção emergente do cosmo holográfico está equilibrada para eliminar a aparente separação entre a mente e a matéria. Isso mesmo. Há tempo serve de base para a cisão entre a ciência e o espírito, esta ideia do cosmos holográfico. A consciência da mente cósmica é primordial para que haja uma expressão universal como energia e toda a matéria junto, inclusive o nosso corpo físico, que também é formado por ondas regulares de energias coerentes. Assim, a inteligência permeia todo o corpo físico do planeta. Embora órgãos específicos como o cérebro possuam seus propósitos e também as suas especialidades funcionais individuais, o corpo como um todo é um holograma microcósmico que processa e memoriza a experiência da nossa personalidade humana. Desse modo, memória, emoções, percepção são incorporadas em níveis celulares e, embora o cérebro seja o principal processador do nosso ego consciente, outros planos de consciência, inclusive as reações e padrões habituais do subconsciente, se dispõem por todo o corpo. O nosso molde energético superior, nosso biocampo, se transfere para a forma física de campos eletromagnéticos coerentes. Nos últimos estágios de um embrião humano, assim como ocorre com todos os organismos biológicos, cada gene do DNA está completamente ativo e cada célula é igual às outras. Essas células primárias ou células-tronco começam então a formar 3 camadas rudimentares de tecido que também são chamadas de membranas e são as telas de projeção da nossa consciência holográfica. Que coisa incrível! Conforme o organismo vai se desenvolvendo, alguns dos genes disponíveis começam a se desativar e as novas células se especificam. A membrana interna ou endoderma dá origem às glândulas e vísceras. A membrana intermediária ou mesoderma se transforma em ossos, músculos e sistema circulatório. E a externa ou ectoderma transforma-se em pele, órgãos dos sentidos e no sistema nervoso. Após 9 meses, nasce o holograma microcósmico, o recipiente para a jornada da nossa alma em sua vida atual. Descrever consciência e matéria como separadas é tão sem sentido quanto falar das ondas do oceano fora do próprio oceano. A mente, gente, é integral, com níveis diferentes de percepções comparáveis às frequências das energias eletromagnéticas. Por exemplo, embora as ondas de rádio vibrem em frequências mais baixas que as da luz visível, que por sua vez vibram em frequências mais baixas que os raios-x, tudo faz parte de um espectro contínuo. O mesmo modo que ocorre no espectro eletromagnético
em que as diferentes frequências possuem diferentes atributos, dá-se também com a nossa mente integrada. Essencialmente, a nossa percepção subconsciente vibra em frequências diferentes da consciência em vigília, ou seja, do nosso ego mental. E também estamos naturalmente conectados a muitos outros planos de consciências superiores aos que delineiam a nossa personalidade. No entanto, o propósito do nosso ego self é incorporar uma personalidade e experimentar a criatividade da jornada humana, da nossa existência, da nossa vida. Assim, como um ator que incorpora seu personagem numa peça, o papel do ego mental é nos fazer imergir totalmente na realidade da vida física. Por isso, ele percebe o seu ser individual como separado do mundo. Nosso coração sabe tudo. Sim, nosso coração sabe todas as coisas. Enquanto a função do ego mental é separar, o papel do coração, dos sentimentos, é unir. E por fim, o papel da vontade é reconciliar essas duas influências paternais e mesclá-las com a criatividade e o aprendizado que são a nossa experiência humana. Os metafísicos concordam que a realidade física nos oferece as mais desafiadoras oportunidades para explorar as polaridades cósmicas da luz e da sombra, do masculino e do feminino, do amor e do medo, ou seja, das dualidades que envolvem a existência humana e, finalmente, de acolher sua resolução. Isso já foi citado há muito tempo atrás pelo autor famoso Shakespeare, onde ele escreveu: "O mundo é um palco e todos nós, homens e mulheres, somos meros atores." E de fato, talvez percebamos que essencialmente somos atores no palco da vida. E assim como os atores se despem de seus personagens e também vão para casa no fim de suas apresentações, nós fazemos o mesmo. Para a grande maioria, o método da vida, de funcionamento do ego self, significa que só fazemos isso no fim da vida, ou na verdade, após a vida. Mas durante a vida podemos escolher ver além da jornada física e compreender quem realmente somos e assim chegar à conclusão de que nessa peça nós somos co-criadores, co-autores e não meros autores, e não meros atores e atrizes. Embora essa tenha sido a busca dos peregrinos espirituais desde os tempos imemoriais, de forma individual e até mesmo coletiva, estamos vivendo numa época em que tal percepção está disponível a todos. Hoje, nós somos capazes de expandir a consciência além das limitações do ego self e nos oferecer a oportunidade de incorporar nosso propósito mais elevado. Geralmente, o ego self é culturalmente condicionado. Portanto, não só atua de acordo com a visão de mundo e crenças que prevalecem em nosso meio, mas é literalmente incapaz de ver o que não consegue imaginar. Isso mesmo, aquilo que o homem não imagina, ele não consegue ver. Essencialmente, não há ressonância nessa base, portanto, o ego self não tem como sintonizar-se com fenômenos novos
e efetivamente inimagináveis. Entretanto, quando o ego-self consegue imaginar um fenômeno e acreditar nele, ou, pelo menos, consegue se abrir à sua realidade, somos capazes de experimentar de modo direto e essencialmente co-criar a realidade. Dessa forma, podemos afirmar que o adágio ver para crer está invertido. Na realidade, nós precisamos crer para ver. Isso mesmo, precisamos acreditar nas coisas para que elas aconteçam. Nossas percepções afetam diretamente nossa biologia nos planos consciente e subconsciente. Discutimos o modelo emergente da membrana celular como um processador orgânico de informação dinamicamente interligado com o meio ambiente. Então, o comportamento e as condições internas da célula refletem o reconhecimento de estímulos ambientais, físicos e também energéticos. Essa percepção, no entanto, pode estar distorcida, porém apenas parcialmente compreendida ou mesmo totalmente incorreta. No entanto, ela representa nossas convicções sobre a realidade e não a realidade propriamente dita. Portanto, o processamento dos pensamentos e das emoções, sejam verdadeiros ou não, influenciam no comportamento das células. Da mesma forma, nossas convicções mentais e emocionais nos planos consciente e subliminar são capazes de influenciar todo o nosso corpo físico, guiando nossa saúde ou doença para determinada direção. As crenças, gente, a nosso respeito, aquilo que desenvolvemos durante os anos de formação da nossa vida, são especialmente poderosas para imprimir padrões subconscientes e também habituais. Influenciam sobremaneira o nosso comportamento. E esses padrões, eles podem também limitar ou arruinar vidas inteiras. E se a gente não mudar essa forma de concepção, a menos que se procure compreendê-los e curá-los, ou seja, compreender e curar esses padrões, nós podemos arruinar a nossa própria vida. Não é somente nosso modo de pensar e de agir, mas também o de sentir que nos torna quem nós somos. Nosso ego mental nos convence de nossa individualidade, mas nosso coração relembra que, em última instância, somos todos um. Se nós permitirmos, nosso coração nos unirá como um todo. Esse foi o podcast da semana, fazendo você pensar um pouquinho sobre o universo holográfico, sobre a sua importância no microcosmo, desse cosmos maravilhoso, magnífico, dessa grande criação de Deus, que pode ser até mesmo uma criação mental e que nós somos co-criadores. Então, vamos em frente com essa ideia de cocriação e de trabalharmos o amor sublime em nossos corações, porque nós somos todos um.